E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante para o avanço sustentável do agronegócio, sempre aqui com os meus parceiros da SCAD Agro. Aqui a gente vai compartilhar, além de boas histórias, muito conhecimento sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio aqui, cara, vamos trazer uma pessoa muito especial, que é o Daniel Latoaca. Ele é cofundador e diretor de operações da Creditares, também foi o meu antigo chefe, tá? Só para vocês saberem aí. Economista pela UFMT, a Universidade Federal de Mato Grosso, possui MBA em Agronegócio pela Exalc e MBA em Investimentos Financeiros e Private Banking pelo IBMEC. Daniel, seja muito bem-vindo ao podcast Gestão Rural, cara. Olá, Paulo, tudo bom, cara? É prazer estar contigo aqui e com todos aqui, né? Com o Jonas, com o Gabriel. É um prazer sempre estar batendo papo sobre agronegócio. E aí, quando é sobre gestão, aí eu prefiro ainda mais, né? Porque é um assunto que a gente trabalha há muitos anos aí no setor. Então, vai ser maravilhoso aí bater um papo com vocês. E eu acho que é a minha primeira vez aqui na AgroResenha podcast, então eu me sinto lisonjeado aí em participar desse projeto que eu vi nascer, na verdade, né? Verdade. Então, vai ser muito bacana. É verdade, o Daniel esteve, né, cara, nos primórdios ali do podcast, conversou muito sobre isso, né? E hoje é verdade, ó, depois de 5 anos, cara, você tá aí com a gente e vai ser uma Ô, baita... Gabriel, precisou ficar de água chegar aqui pro Paulo me chamar aqui pro podcast, viu? Não, É isso aí, cara. pode chamar, pode chamar. Eu já vou dar o meu ar aqui também, que tá virando, isso aqui tá virando meio que um nepotismo dos amigos e os bruxinhos do Paulo Ozaki, cara. O Japa trouxe aqui, aí trouxe o cara que era o pupilo dele lá, aí agora trouxe o chefe. Aí toda hora, aí vem alguém da Exalc, aí ele já fala, não, eu era da Grifinória lá, tal, não sei o quê. Aí tá todo aí, ó. Toda hora trazendo um lá da Hogwarts lá. E aí, seu Gabriel Martins, como é que você está, dono de gato? Tô bem. Tô com frio, né, cara? Tô aí vendo vocês de manguinha aí, tá um frio aqui que tá louco. Hoje deu uma esquentadinha aqui, graças a Deus. E aí, Jonas Gibon Costa? Tamo aí no delay. Muito bem, então, moçada. Nós vamos falar aqui hoje com o Daniel, cara. Daniel, bom, a gente tá gravando uma sexta-feira à noite, né, Daniel? Então, você vai ganhar dobrado o cachê, tá? Mas, ó, pra turma aí me avisou disso conhecer aí. você, cara, antes da gente começar a nossa resenha aqui, seria legal se você pudesse contar um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Não, legal. Você falou rapidamente do meu currículo aqui, já como os seus ouvintes e os ouvintes da Escadiaco também já devem conhecer você aí, né? Como você falou que foi seu chefe, na verdade não foi um parceiro aí de trabalho, né? Eu sempre levei a minha história profissional e as equipes que eu trabalhei com muita parceria, né? E você sabe disso. Então, eu trabalhei por muito tempo no IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Eu tenho 14 anos no setor e desses 14 anos, 12 anos eu me dediquei ali ao instituto. Eu entrei, não era formado, né? Não era casado, e eu saí um profissional formado, casado, bem casado, né? E ainda não com filhos, né? Mas com projetos futuros para isso também. Cara, eu sou um cuiabano, mato-grossense. Eu costumo dizer que eu não nasci com o pé na terra, porque o meu pai nem minha mãe
nem meus avós trabalhavam com agricultura ou pecuária, né? Eu digo que o meu contato com o agronegócio, com a agricultura, com a pecuária foi já numa fase adulta, vamos colocar assim. Eu era um cara da cidade, mesmo morando em Cuiabá, né? É a capital do estado, hoje líder nas grandes produções. Mas eu descobri mesmo o setor quando eu estava na faculdade, né? Ainda na faculdade, e fui fazer o meu primeiro estágio, vamos dizer assim, né? Dentro da faculdade, e surgiu uma oportunidade para uma faculdade longe aqui de Cuiabá, e minha ideia inicial era sair da cidade, né? Quando me formar, eu falei assim, eu acho que vai ser legal estagiar para uma universidade de Piracicaba, em São Paulo, que é a Exalc, USP, né, onde eu participei por 1 ano e meio de um projeto sensacional de logística no Brasil inteiro, e eu fui pesquisador CNPq aqui em Mato Grosso, visitei todas as trades, os portos, as ferrovias aqui do estado, e assim eu comecei. Eu falei, caramba, eu moro nesse estado que já tinha alguma referência nacional. Como economista, né? Eu falei, poxa, eu acho que eu tenho que ficar aqui, e aqui estou, né? Então, nasci, me criei, estudei e continuo aqui, né? Mais recentemente, em outubro do ano passado, eu me dedico 100% a Creditares, que é uma empresa que eu cofundei em 2020 com o meu sócio José, e hoje estamos aqui falando sobre gestão, vamos falar de crédito, vamos falar de Open Banking, porque também ao longo da minha trajetória, e eu acho que esse é o meu perfil, eu sempre gostei de olhar as tendências e de alguma maneira estar à frente delas, e a própria Creditares nasceu de um contexto que a gente via no passado, onde toda essa gestão financeira rural iria ser a próxima revolução que iria acontecer no campo, e eu acho que isso está cada vez mais real. Então é isso. Legal, né, cara? Porque a gente viu essa revolução do sistema financeiro, assim, com os bancos, né, digitais e tal. A nossa geração viveu isso, né? Tipo, hoje, se você quiser resolver tudo de casa, você resolve, né, cara? E se você pensar que há 10 anos atrás, que foi, 5 minutos atrás na história da humanidade, né? Você nem imaginava que isso pudesse acontecer, né, cara? E sem dúvidas, o próximo passo, pensando no nosso setor, né, seria esse, né, cara? Porque é uma burocracia do caramba, né, meu? Sem dúvida, cara. Tá. É aquilo, né, cara? A gente evoluiu muito, como você disse aí, em especial nas 2 últimas décadas, né? Vamos dizer assim, né? Esse ponto de vista tecnológico, né? Eu gosto desse tipo de conversa, né? Por exemplo, se você tem filhos, né? Os seus filhos já são nativos digitais, né? Nós, Sim. quando nascemos, assim, a inovação tecnológica do mundo e para criança era videogame, né, cara? Então, puta, como mudou isso, né, meu? Então, sua filha aí de 2, 3, 4 anos já tem celular, já mexe no celular, já às vezes já até sabe mais do que a gente, né, cara? Eu me lembro quando eu criança, a gente vivia mais num mundo físico, né? 100% físico, né? Então, as coisas vão mudando e isso também muda os negócios. Na minha trajetória, né, eu acabei não falando, mas só para encerrar essa minha apresentação, e que teve muito a ver com a minha decisão de empreender também, foi eu me envolver, né, e ajudar a criar o AgriHub, né? Então, isso realmente foi um marco, assim, na minha vida, e eu já vi você também falando que também mudou um pouco da sua visão aí, Sim, ter participado desse processo. sem dúvida. Então, fomos privilegiados, vamos dizer assim, né, de pegar um projeto tão legal desse lá no começo, que hoje é uma instituição aqui da Federação da Agricultura e Pecuária, né, do Mato Grosso, que faz essa conexão entre empresas, startups, produtores, investidores, e hoje eu tenho a grata felicidade de hoje ser um dos clientes, né, ter um dos residentes do AgriHub, que é uma iniciativa muito legal, que é exatamente para, de alguma maneira, acelerar essa comunicação, acelerar essa aproximação do campo com as inovações. É isso aí, cara. Muito bom. O podcast é uma cria também do AgriHub indiretamente, né? Que foi quando a gente começou. Eu, pelo menos, comecei a pensar mais nessas questões, né? Mas aí, ô, Daniel, queria começar a abrir a nossa conversa aqui, falando uma coisa que a gente fala bastante no podcast sobre essas mudanças graduais que o crédito rural ele vem passando, né? Minha voz ainda não tá 100%.
Então, a gente fala bastante aqui no podcast, a gente já comentou muitas vezes sobre essas mudanças aí graduais que o crédito rural ele vem passando, né? No passado era muito mais investimentos públicos, depois foi mudando, né? Tem várias fontes de crédito. E agora que vocês estão trabalhando diretamente aí nesse processo, cara, o que que diferente a gente pode esperar para o crédito rural no Brasil? Como que está esse cenário hoje? Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí, cara, por favor. Legal. Eu acho que o crédito deve ser um dos assuntos mais comentados hoje no Brasil, assim, em relação ao agronegócio, né? Pela ser um ano tão atípico, né, de crédito. E era, de alguma maneira, vamos dizer assim, uma coisa já prevista, a gente só não sabia quando ia acontecer. Mas só voltando um pouquinho lá atrás, já que você está contando, está falando de história, né? Se a gente volta lá para década de 80, né, 70, 80 e a primeira metade da década de 90, né, a gente tinha praticamente um banco que fazia crédito rural no Brasil. Tá? E, né, através dos recursos subsidiados pelo Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional tinha uma participação muito efetiva na criação das linhas de crédito rural, né, tudo isso que a gente chamou de Plano Safra, né, praticamente o Banco do Brasil operacionalizava tudo isso, né, era o banco do agro, né, e a Caixa era o banco da casa, né, da minha casa, então, e os bancos privados ainda não via vantagem, na verdade, de fazer esse financiamento, até porque a agricultura ia estabelecendo, né? Toda a história da agricultura também, o Brasil ainda era importador no início da década de 80 de alimentos, né? Então você tinha aí um banco e o Tesouro Nacional fazendo isso, tem artigos tal, que depois eu posso até compartilhar, né? Mostrando o peso, né, do governo fazendo aí, não só a parte de crédito rural, subsidiando esses juros, até porque a inflação era altíssima e a taxa de juros do Brasil também era altíssima, então esse subsídio era, né, essa diferença, a subvenção aí da taxa de juros era pesadíssima na época, e isso obviamente construiu a agricultura importantíssimo, não só essa política, mas a política também de comercialização, né? Todo o PGPM, política de preços mínimos, na época tinha estoques próprios, o governo tinha os armazéns da Conab, enfim, isso era uma outra época. Trazendo um pouquinho para a década já para o fim da década de 90, início da década de 2000, né? A gente tem as cooperativas agrícolas, assim, já existiam, mas com mais firmeza, saindo inclusive do Rio Grande do Sul, aí, então a gente está falando aí com o Jonas e com o Gabriel direto do Rio Grande do Sul, né? Saindo do Rio Grande do Sul, se transformando em redes nacionais, né, de cooperativas de crédito, e aí você também começa a dividir, né, vamos dizer assim, esse crédito agrícola, vamos dizer assim, financeiro, né, com as cooperativas. E em paralelo a isso, no final da década de 90, no segunda metade da década de 2000, a gente teve firmemente as tradings também fazendo financiamento, o famoso barter surge, né? As exportações, né? No final da década de 99, já que não sei se eu vou aprofundar um pouco da história, eu gosto de história. Pode Em ir. 99, né? Fica à vontade aí, cara. O câmbio deixou de ser fixo para se tornar flutuante, né? E aí você permite que o Brasil, né, se torne um grande Uma exportador margem. de alimentos. A China entra em 99 também na OMC, então a gente começa a ver tudo que a gente está vendo hoje aí consolidado e de alguma maneira também as tradings vêm com força maior ainda, né? O Centro-Oeste desenvolve ainda mais, soja, aí vem milho segunda safra, algodão, tudo isso tem 25 anos. Isso é muito doido, né, cara? Isso é muito, Foi aconteceu ontem, muito né? rápido, assim, do seu ponto de vista de momento histórico, que você falou aí de 5 minutos, isso aí foi alguns segundos, né? É. Do que aconteceu na história da humanidade. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tinha aí o barter, né, em especial aqui no Centro-Oeste, fazendo boa parte do financiamento. O próprio IMEA tem um dado que é o funding da soja, né? Em 2008 ainda, né, metade do crédito do custeio da soja aqui ainda era barter, né? Ainda era feito através da trading, e as tradings, inclusive, na época, antes até, nessa primeira década de 2000, dava dinheiro pro cara, né? Tipo assim, o cara antecipava a venda de soja e botava dólar na mão do cara. Olha, meu, financia lá, vai na revenda, vai em outros lugares. E trazendo agora de 2010 para cá,
o agro se tornou pop, né? E aí, o agro se tornando pop, um dos principais setores da economia, os bancos privados chegaram para o jogo. Né? Todo aquele dinheiro que eles repassavam para cooperativas, para o Banco do Brasil fazer o crédito rural, né? Eles falaram assim, opa, esse compulsório de depósito à vista aqui, que eles são obrigados a fazer no crédito rural, opa, eu vou começar a fazer essa estrutura aqui. E aí, agora, mais 5, 6 anos, os bancos privados, né? Santander, Itaú, enfim, Bradesco, vem, o Bradesco já com uma história talvez um pouco mais longa, mas agora vem com times próprios, diretorias próprias, e aí fazendo o crédito rural. Então, hoje nós temos várias opções do sistema financeiro. Temos o barter também, que ainda é muito forte no financiamento, né, Paulo? Mas a principal mudança do que ocorreu, em especial nos últimos anos para cá, é que aquela parcela que eu falei que era praticamente 100% da década de 80 do plano agrícola, né, o plano oficial, né, hoje ela não representa nem um terço da necessidade de crédito no Brasil. Né? Estima-se aí que se tem algo em torno de uma necessidade aí de 800 a 900 bilhões de reais anualmente para se fazer o custeio dessa safra aí que deve chegar a 300 milhões de toneladas. E o plano safra atual, né, está anunciado em 340, mas o que está realizado não realizou nem 250 bilhões de reais. Então, é um pouco menos de um terço. O produtor cada vez mais depende do recurso privado, dos juros livres para fazer o seu financiamento. E aí, cara, muda um monte de coisa, porque nesse novo cenário do crédito rural, a primeira coisa que muda é que é o seguinte: o produtor que estava acostumado a falar assim, vamos ver a taxa de juros. Como é que ele via a taxa de juros? Ele ia lá no banco de preferência dele ou numa cooperativa de crédito, falava assim, como é que está a taxa do custeio aí? Como é que está a taxa aí do Modern Frota? Como é que está? Ou seja, por linha, né? O Modern Frota está 12, o outro está 8. Agora, não é mais assim, porque se eu estou falando do mercado privado, né? E também no meio dessa década, o mercado de capitais veio para fazer parte desse recurso, porque precisou ter mais alguém ali para fazer frente a esses 900 bi. Então, veio o mercado de capitais, veio o FIAGRO, né? Veio as novas leis que foram do agro que foram colocadas, atualização da CPR, CPR em dólar, enfim, várias coisas, registro de CPR no Brasil, né? Que é muito recente também, nos últimos 2 anos, obrigação de registrar CPRs. Então, todas essas movimentos que permitiu o crédito ficar mais privado, está fazendo que o produtor vá ao banco hoje, ou vá ao financiador dele e fale assim, qual é a taxa? Ele falou assim, não, a taxa agora eu preciso analisar você. Preciso analisar o seu perfil para saber qual é a taxa. No mercado privado, não é a linha que determina essa taxa, e sim o nível de organização desse produtor, o nível de garantia que ele tem para dar na operação e, obviamente, o nível de relacionamento que ele tem com o banco. Tá? Então, isso muda totalmente o jogo, Paulo, porque antes, para eu pegar o crédito, eu montava o meu projetinho, botava a minha pastinha de matrículas e levava para o banco, e hoje muda um pouquinho, porque ele quer saber como é que está a gestão, como é que está a organização dos dados. Os bancos de atacado estão entrando forte no mercado, querem saber quais são a relação de ativos e passivos desse produtor. E aí, se eu não tenho uma organização financeira, eu começo a ter as piores taxas do mercado. Muda todo o jogo, Legal, né? cara. Muda todo o jogo do negócio. E tem um negócio, cara, que aqui no Gestão Rural a gente gosta é, de traduzir, né, esses termos difíceis, assim, para a linguagem que a gente tem do dia a dia do produtor, enfim. E um termo que chama atenção, assim, no trabalho que vocês fazem aí na Creditares é o Open Bank, né? Teria como tu explicar assim para a gente o que é o Open Bank assim e como que isso pode impactar a vida do produtor rural daqui para frente? Perfeito, cara. Vamos dizer assim, para tentar simplificar um termo que já está em inglês, né, Gabriel? E, pô, o que é É, Open Bank, né? O Open Bank, vamos dizer assim, para dar uma resumida boa, é um novo ambiente que o sistema financeiro nacional hoje está, vamos dizer assim, regulamentado. E neste novo ambiente, né, a principal questão que muda é o seguinte: antes do Open Bank,
né? Antes desse novo ambiente aqui regulatório, como é que funcionava? Então, eu ia lá, abria a conta num banco específico e tinha um relacionamento com esse banco. Vamos dizer assim que eu sou um bom pagador, eu fiz os créditos, paguei tudo certinho, bacana. Ele tem o meu fluxo de caixa, porque ele tem meu saldo, né? O saldo da minha fazenda está todo ali, né? Os meus cartões de crédito, da minha esposa, dos meus filhos, está tudo, né? Como é o meu nível de gastos, né? Então, e esse dado no final do dia, obviamente, eu poderia ter acesso a ele dentro da plataforma do banco, mas ele não poderia ser compartilhado com outros bancos, a não ser, obviamente, que eu tirasse todas essas informações, né, manualmente e levasse para o banco. Eu acho que isso nem era a ideia inicial de uma pessoa e nem teria vantagens antes do Open Bank caso ela fizesse isso. Tá? Então, imagine você o seguinte: então, os seus dados no final do dia praticamente nem eram seus. Esses dados ficavam quase que com o banco, entendeu? Com o cara que. E isso, puxa, isso inclusive valia dinheiro, né? Porque, poxa, nesse sentido aí, ele tinha todo o seu histórico, toda a sua questão, todo o seu comportamento financeiro na mão dele e você não poderia compartilhar com outros, né? Via banco com banco, e isso, vamos dizer assim, criava de alguma maneira um grande privilégio para essa instituição financeira. No ambiente do Open Bank, o que principalmente muda é o conceito de esses dados são seus, não do banco. Então, se esses dados são seus, mediante a sua autorização, você pode compartilhar com quem quer que seja, dentro, obviamente, de uma instituição financeira que esteja dentro do Open Bank, das regulações do Open Bank, de segurança, de tudo, para você, qual o objetivo? Para você obter os mesmos benefícios ou até melhores benefícios em produtos financeiros de outros bancos, né, que você pode compartilhar essas informações. Então, vamos supor, hoje eu quero pegar um consórcio. Poxa, hoje se eu um banco que eu tenho relacionamento há 40 anos, se eu quiser pegar essas informações do meu relacionamento de 40 anos, levar desse banco A para o banco B, eu posso, mediante uma autorização num botão no meu Internet Bank, passar todo o meu histórico de 40 anos, obviamente, com um objetivo de obter uma taxa de administração melhor desse consórcio. Por quê? Porque ele vai me conhecer, ele vai saber quem eu sou, vai ver que eu não sou um cara que nego conta, que eu tenho um fluxo saudável de caixa e assim por diante, entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, o Open Bank é um novo ambiente onde eu tenho os consumidores, os produtores, sendo dono dos seus próprios dados, podendo compartilhar, mediante a sua autorização, com qualquer uma das instituições, independente aonde esteja esse dado, se é um banco que eu tenho uma relação de 40 anos, se é um banco que eu tenho uma relação de 5 anos, para que, com esse compartilhamento, eu tenha melhores taxas de juros, melhores taxas de administração, ou isenção do pacote da conta que eu tenho dentro de um banco. Então, dentro dessa perspectiva, hoje nós no Brasil estamos até um pouco mais avançado do Open Bank, né? Estamos indo para o Open, já fomos para o Open Finance. Então, eu posso compartilhar não só dados bancários, mas eu posso compartilhar dados de investimento. Então, se eu tenho uma carteira de investimento, eu já posso compartilhar, e de seguro também, tá? Como é que, se eu tenho o seguro do carro, se eu tenho o seguro da casa, como é que foi meu comportamento ou o comportamento desse bem aí ao longo dos anos. E dentro aí, trazendo para o agronegócio, né? Quando a gente montou a nossa empresa, e até já aproveitando para falar um pouquinho da Creditares, né? A gente viu que isso, poxa, se a gente está falando que o crédito está cada vez mais privado, vamos colocar assim, o produtor vai ter que reunir cada vez mais dado para fazer esse tipo de tomada, né, de crédito, de jornada em relação a pegar mais crédito. E há agentes financeiros novos, seja eles novos bancos entrando, seja eles novas fintechs entrando no processo, ou mesmo fundos, por que não aproveitar essa fase do Open Bank, que tem boa parte dos dados para serem compartilhados, mais os dados que esse produtor já tem dentro da sua propriedade, né? Os dados agronômicos, os dados comerciais. Então, dentro dessa perspectiva, o que a gente está trazendo, de novo,
para esse novo ambiente do Open Bank é o produtor, obviamente, se beneficiar do Open Bank para obter novas taxas e uma negociação melhor das suas soluções financeiras, mediante esses dados e os dados que ele já tem dentro dos seus sistemas de gestão, com os dados agronômicos e os dados comerciais, para daí ele, vamos dizer assim, ter a independência de buscar as melhores alternativas quando há necessidade de crédito. Então, basicamente é isso. O Open Bank dá poder ao produtor em relação ao seu dado, para que nas futuras negociações em relação às suas soluções financeiras, seja elas créditos, investimento ou seguro, ele obter vantagens e benefícios nessa negociação através dos seus dados que vão comprovar o seu bom comportamento ao longo dos anos. Então, Daniel, eu acho que uma coisa que chamou atenção é como que a revolução do digital, né, aconteceu, que a gente começou a ter muito essa dúvida a respeito do uso das nossas informações em geral, né? Rede social e tal, e a propriedade acaba sendo da Meta, do Google, da Microsoft. E tu vê que o Open Banking, que gera até num primeiro momento uma preocupação assim para quem está, não vou aceitar ou não vou aceitar isso aqui, vem totalmente ao contrário, né? Ele vem para te dar o poder sobre as tuas informações. Na realidade, ele está tirando lá. Seria como eu dissesse assim para o Facebook lá, não, me dá tudo que eu fiz aí até agora, A rede que eu quero é entregar minha. lá para a Microsoft, que eu acho que a Uhum. Microsoft vai fazer isso melhor. Então, assim, para tentar dar um pouquinho mais, clarear um pouquinho mais, assim, é o contrário, a coisa, né? É o poder na mão do dono da informação, como tu falou mesmo, né? E assim, Exato. no primeiro momento, quem pensa em relacionamento, né, bancário, relacionamento financeiro, já fica meio assim, não, peraí, esses dados aqui eu vou entregar para os outros, os dados já estão lá, só que estão com um só. E hoje, com um só, ele não gera nenhuma vantagem para ti. Sim, claro, gera algumas vantagens, mas não gera uma vantagem competitiva de taxa, de facilidade, porque ninguém consegue entender o risco que tu tens, né, ou o teu comportamento, porque tudo entregue na mão de um banco só. Vê que legal isso e assim, que momento que a gente está vivendo, né? Assim, que momento de uma revolução digital de verdade, porque tu falou aí, nos últimos 20 anos muita coisa aconteceu. Nos últimos 20 anos muita coisa aconteceu, mas acho que nos últimos 5, assim, várias estão, né, assim, realmente está acelerando, né? O negócio é uma coisa, é muito rápido mesmo. Não, e tu tava falando, Jonas, tu tava falando aí agora, e quando o Daniel tava falando, eu tava pensando exatamente nessa analogia das redes sociais, cara. Porque o Facebook e o Instagram, né, basicamente, eles fizeram exatamente o contrário, né? Eles fizeram exatamente o contrário, eles pegaram e, num determinado momento, a rede agora, essa rede de pessoas que tu fez, não é tua, esse relacionamento não é teu, é meu. Então, tudo que tu postar aqui não vai aparecer para eles, vai aparecer para eles se tu me pagar. E aí o Open Bank vem no contrário, né? Tipo assim, toda essa tua história aqui, ela tem valor. Então, assim, tu que construiu essa história de crédito aqui e tal, tu pode pegar isso aqui e mostrar para um outro banco lá que isso aqui vale dinheiro. Tipo assim, tu tem, né? Tu pode ter uma taxa melhor porque o teu histórico é bom. E é mais ou menos isso aí, né? O Open Banking, porque realmente, sim, principalmente produtor rural, eu tive, né? A gente tá em roda de produtor, tal, a gente trabalha só com isso. E aí o cara é desconfiado, né? Não, mas o que é? Pá, vão abrir agora, todo mundo vai saber meu saldo, não sei o que, tal, né? Porque ficou mal explicado, né? Assim, não é que ficou mal explicado, é que a informação chega do jeito que, sei lá, do jeito que alguém quer, né? Tia do Zap essa tua mandaram, né, velho? Do jeito que eles chegou pela tia do Zap. E essa explicação do Daniel aí, ela deixa muito claro, né? Que assim, cara, o negócio é para te beneficiar, assim, não é para te prejudicar. E aí, assim, uma coisa que... Só para pegar o gancho aí do que você, Jonas, falou e o Gabriel comentou, o importante dizer é o seguinte, tá? Nós estamos no começo do ambiente do Open Bank. Então, às vezes, a gente não vai ver o benefício de cara, tá? Porque tudo que a gente falou aqui isso é a nível micro, ou seja, poxa, em produtores e nós também, todos nós que temos contas bancárias, que precisamos de financiamento,
Podemos, tipo, usar do nosso histórico. Eu tenho, por exemplo, uma conta antiga, pô, usar do meu histórico para daqui um pouco usar, trocar, ou mesmo ficar no meu banco, ou trocar de banco. Isso não quer dizer que eu vou trocar de banco, quer dizer que eu quero ver melhor as opções que eu tenho no mercado, para daí tomar a melhor decisão, inclusive com os meus dados. Porque quanto mais dado, mais transparência. Quanto mais transparência, né, melhor vai ser o relacionamento Menos e risco. menor tende a ser o custo. Agora, quando eu penso a macro, quando eu penso agora, subindo um pouquinho, olhando de, de, Isso. de, de cima para baixo, isso estimula principalmente a concorrência. E o Open Bank é o principal benefício dele, é isso. Porque você imagina, você está no mercado fechadão, né? Eu tenho bancos gigantes com históricos relevantes de várias pessoas no Brasil. Poxa, para um banco novo chegar, cara, pô, o cara tem que remar, sem o Open Bank. Pô, o cara tem que remar, construir o relacionamento, vai abrir a conta do cara, vai dar o crédito, não tem histórico, não sabe direito, vai cobrar as piores taxas, porque ele tem que fazer isso mesmo. Ele tem um custo operacional altíssimo e um desconhecimento praticamente total dos novos correntistas que estão ali, estão chegando. Isso acabou. Porque no ambiente do Open Bank, um novo banco, uma nova fintech, um novo entrante no mercado, qualquer que seja o formato que ele vai entrar, até porque o Open Bank vai possibilitar que o seu sistema de RP seja uma financeira, o seu sistema agronômico seja financeiro, qualquer coisa vai ser financeira agora com o Open Bank, porque é isso. Essa empresa, essa instituição, esse modelo de negócio, vão nascer novos modelos de negócio, não tenha dúvidas disso. Isso já está acontecendo na Inglaterra, onde o Open Bank já está mais antigo. Mas aqui, a nível macro, imagino o ambiente de concorrência positivo que se criou com base nisso, porque um dos principais ativos dos bancos mais tradicionais e antigos eram as suas informações. Esse não é mais o principal ativo, desde que esse cliente produtor autorize ele passar o histórico inteiro que ele tem com aquele banco. Olha que sensacional, do ponto de vista de concorrência, porque quando eu estou no mercado livre de concorrência, quanto mais atuantes, né? Quanto mais gente atuando nesse mercado, mais oferta eu tiver, melhores vão ser os serviços, menores tendem a ser as taxas. A ver os próximos anos, mas eu acredito que isso vai acontecer. Eu tava pensando com a Vê minha que isso cabeça de velho aqui, coroou. ô Daniel, e eu tava lembrando de um negócio que talvez eu e o Jonas vão saber. Não sei se o japonês vai lembrar, né? Assim, mas um negócio do o cheque, né? Vamos lá, cheque. Cheque já é um negócio de velho, né? É coisa de Sabe o que que é Mas isso aí, vocês? Uhum. mas assim, ó, um movimento que eu lembro que os bancos não gostaram Transferência. muito, mas não, lembra quando teve uma lei que saiu que a pessoa podia, por exemplo, eu tinha conta lá no Banco do Brasil há 10 anos, e aí eu abri uma conta no Bradesco, e aí eu peguei um talão de cheque no Bradesco. Eu podia colocar ali no cheque, porque lá no cheque tinha, né? Tipo, cliente bancário desde tal data. Ah, isso. Aí, e cada banco tinha a sua data. Cada banco tinha a sua data. Aí, num determinado momento para frente, a pessoa podia exigir: não, não, eu sou cliente bancário desde 87. Aí o cara abrindo uma conta lá em 99, sei lá, 2000. Ah, não, não, mas tá lá, é desde 87, lá no Banco do Brasil. Aí o banco, o Bradesco era obrigado a colocar aquela data ali, né? Porque o cara era. Então, assim, esse negócio é antigo, né? Assim, esse negócio do cheque. Mas é um Ah, movimento e isso aí parecido, assim, né? comprova, Tipo, ó, Gabriel, o dado é meu, cara. comprova isso Tipo, que. É. Não, mas comprova o quanto que essa informação era fechada, que essa data uhum, já era uma informação já era, relevante na época, sabe? Sabia essa tu vê, data já era né? relevante, então quanto de informação que tinha fechada, né? Então, assim, realmente foi uma revolução. E para o agro isso caiu no, sim, isso está indo numa hora muito boa, que a gente está falando aí, né, de recurso, né, de financiamento, porque, claro, isso é um movimento do bancário, financeiro, geral, né, como estava falando o Daniel, para mim, para ti, para qualquer tipo de negócio, mas a gente veio aí vendo como é que foi como foi ascendendo assim essa mudança de crédito público para crédito privado, entendimento do risco pelas outras instituições e tal, e agora o troço está sendo coroado pelo Open Banking, que amplia mais ainda a base né, de gente que vai oferecer
recursos e diminui mais ainda o risco, como ele estava falando. Como é que antes eu ia oferecer uma taxa se eu não sabia nem quem era a pessoa, né? Assim, a agricultura tem risco com esse negócio? A agricultura? Tem risco. Tá, e esse cara aí sabe plantar? Ele tem colhido? Ele está conseguindo dar certo nesse negócio? Ele já está há muito tempo? Já era um monte de questionamento que acontecia, né? E aí, tá, o que ele faz com o dinheiro dele? Eu não sabia também. Então, agora isso tudo foi juntando, né? E a gente chegou num momento bem interessante mesmo. Parece que deu tudo certo, assim, chegou na hora certa. Quando começou a se precisar de mais dinheiro, isso também apareceu junto para ajudar, né, a essas fontes aí a serem mais fáceis. Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Daniel, assim, abrindo o nosso segundo bloco aí, pensando sobre aquilo que a gente estava falando, né, então, dessa facilidade de ter essas informações e dessas mudanças do crédito. Então, a gente está sempre falando de gestão aqui, tentando, né, mostrar para o produtor o que a gestão, né, e essa organização dele impacta em tudo, né, na renda dele, no jeito que ele pega crédito e tal. Tu hoje trabalhando já numa fintech e já, né, nesse modelo mais novo, tu já consegue enxergar que um produtor que realmente tem uma gestão organizada e que sabe esses números, ele está já conseguindo ter uma vantagem com relação a essas taxas, a oferta de crédito, a ter mais facilidade para isso? Boa. Não, excelente pergunta, porque me ajuda um pouco também trazer, tá, e o que, por exemplo, dentro desse novo contexto do Open Bank, das possibilidades de modelos de negócio, acreditar tem a ver, né? Aí que a gente entra, né? Porque quando a gente fecha agora a análise só para o agronegócio, só para a agricultura, crédito rural, a gente já sabe, né, Jonas, que não são necessários só indicadores financeiros para eu avaliar o risco de um crédito rural. Eu preciso dos dados agronômicos, eu preciso, né, saber o nível de organização desse produtor. Então, dentro dessa perspectiva, em relação a dados produtivos, de estoques, de operacionais, comerciais, né, enfim, de clima, né, todo mundo usando bastante dados de clima também para, né, definir risco desses produtores. Então, acreditares é exatamente isso. Até pegando um pouco do gancho da sua pergunta, né? A gente se considera até uma techfin, não uma fintech, porque o nosso modelo de negócio é exatamente isso, né? A gente desenvolveu uma plataforma que se chama Agro Open Bank, né? Onde o produtor com um cadastro único consegue ter acesso a mais de 10 instituições financeiras parceiras da Acreditares. Ou seja, a gente não tem o dinheiro próprio, né? A gente leva esse produtor para os nossos parceiros financeiros, que são de extrema qualidade aí no Brasil, bancos de varejo, bancos de atacado e também fundos que fazem operações estruturadas e se beneficiam, vamos dizer assim, dessas informações que o produtor já está compartilhando dentro da plataforma AgroPemBank, que além das informações financeiras, ele também compartilha na plataforma os dados agronômicos. A gente também faz a checagem do compliance socioambiental, que também é um dado relevante do ponto de vista da análise de crédito no rural, e também os dados comerciais aí e operacionais. Então, dentro dessa perspectiva, a gente traz um pouco do que é o Open Banking, né, em relação às financeiras e complementa com esses outros silos de informações que são necessários para que os agentes financeiros do outro lado tenham a nítida noção quem é esse cara, como é que foi a produção dos últimos anos dele, a receita, o caixa e os indicadores, né, que são gerados, né? Poxa, quanto que foi a geração de caixa dele versus as dívidas, quantas caixas ele tem, quantas dívidas, desculpa, qual é a relação entre a dívida e quantos caixas anuais ele precisa fazer para pagar toda a dívida, e isso tudo gera um rating na plataforma, vamos dizer assim, aonde o agente financiador que está plugado na Acreditares, ele tem mais informações para tomar decisão. Só que aí é o seguinte, para o produtor entrar na Acreditares tem duas formas, né? Ou ele vem do sistema de gestão dele, ou ele vem da maneira manual, não tem problema nenhum. A gente faz preenchimento manual na plataforma, desde que se tenha os dados confiáveis. E aí, dentro das perspectivas, o que você está me perguntando e o produtor que não tem esse dado organizado e que não tem esse histórico? Bom, aí a notícia é o seguinte, comece já.
né? Se não tem, comece já. Se organize, né, para esse novo momento do crédito rural. Se esse ano está um problema pegar o recurso oficial, a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem também. Então, poxa, se eu já sei que o crédito está cada vez mais privado, se eu já sei que os mercados estão cada vez mais voláteis, com riscos totalmente indeterminados, é a pandemia, aí vem a guerra, aí vem, né, aí vem o câmbio, isso não vai Galinha acabar, do né? macaco. Então, dentro dessa perspectiva, se eu não tenho essa gestão de riscos, se eu não meço as minhas informações comerciais, operacionais, produtivas, não é só para a questão de crédito, é para a questão da sobrevivência do negócio como um todo, né? Então, dentro dessa perspectiva, se eu tenho isso, sob o ponto de vista de negócio, ótimo, porque eu já vou transferir, eu vou empacotar isso num formato para crédito, já encaminho e agilizo a operação, né? Agilizo timing, né? Uma coisa importante de ter as informações na ponta do lápis é timing, né? Então, assim, o cara, primeiramente, vai começar a ter as piores condições de crédito por não ter as informações, então as piores taxas, o prazo limitado, o limite de crédito muito ainda definido pela garantia real que ele tem. Isso numa primeira instância, e numa segunda instância é o seguinte: se eu não tenho as informações organizadas, eu preciso do crédito para o mês que vem, potencialmente eu não consigo liberar esse crédito no mês que vem, porque eu não vou conseguir montar o projeto em tempo hábil para conseguir esse projeto. Então, hoje, dentro do mercado, vamos dizer assim, praticamente os bancos que a gente trabalha hoje, lógico, tirando as linhas de recursos oficiais que ainda existem, e são importantes, em especial para investimento, que é uma coisa que eu tenho dito aí nas lives, onde eu tenho participado, porque essas linhas de investimentos, o mercado privado ainda não conseguiu avançar nela. Crédito de longo prazo, via de regra no Brasil, independente de agro ou outro setor, é difícil o mercado privado fazer por conta exatamente dessas incertezas que o Brasil apresenta anualmente, né? Então, essas linhas de mais de 5 anos, 10 anos para pagar, 8 anos para pagar, é isso, cara. Na indústria é assim, no agro tem que continuar assim também. Agora, o custeio, né, que é a parte importantíssima do negócio, está cada vez mais privado. E se está cada vez mais privado, eu preciso de mais organização. Para quê? Para que os caras conheçam bem o meu risco e eu não faça mais, vamos dizer assim, um custo de capital muito alto. Porque, poxa, se eu levo prejuízo na lavoura, depois eu pego a taxa de juros mais alta, depois eu não acompanho as informações de mercado, tomo no preço, cara, vai ficando difícil a questão operacional. E isso tudo tem uma origem, cara. PDCA, né? Já que a gente está falando de gestão, eu adoro PDCA, né? Eu vou lá e planejo, depois eu P, né? Depois eu faço, que é o D, em inglês do. Depois eu vou lá e corrijo. Desculpa, depois eu vou lá e meço, e depois eu vou lá e corrijo, né? Que é o A. Então, eu planejo, faço, meço, corrijo. Então, poxa, para eu ter um bom planejamento, eu tenho que ter boas informações. E por que eu puxei esse assunto do planejamento? Porque o crédito nasce no planejamento da próxima safra. Quanto de área eu vou plantar? Vou plantar 1.000 hectares. Quanto que tá para plantar 1.000 hectares? Sei lá, 7 mil reais? Então eu vou gastar 7 milhões de reais. Eu tenho 7 milhões de reais no caixa? Geralmente não vai ter. Vamos supor que eu tenho 3 milhões, então eu preciso no mercado pegar 4 milhões de reais. Aí, de pegar o 4 milhões de reais, tenho dois caminhos. Se o cara está bem organizado, se está lá na plataforma AgroBemB que está organizado, a gente, em 15 dias ele faz uma proposta, em 30 dias libera o crédito. Isso é um caso real. Tá? Isso aqui, obviamente, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas isso aqui é um caso real. Pô, isso é muito rápido. Tá? Agora, se eu preciso de 4 milhões de reais, eu já fiz a cotação na minha revenda, nos parceiros que eu quero comprar sementes, fertilizantes, defensivos. E aí puta, cara, agora eu vou ter que organizar o quadro safra. Puta, cadê o imposto de renda de 2018? Cara, se for nesse time aí, os 7 milhões pode ter virado 8 milhões depois de 40 dias. E eu acabei de levar 1 milhão nas costas só porque eu não organizei os dados e o meu planejamento. Então, a primeira coisa é que ele vai para o final da fila, quem não está organizado, né? Ele vai lá para o finalzinho da fila e fica esperando para ver se quando chegar na vez dele,
né, como é que vai estar o negócio. Né, tá lá na fila do buffet lá, pô, será que tem ainda aquela carne? Ah, não tem mais. Agora não tem mais a carne, tem que pegar o que tiver, Só vai né, ter porque o teu arroz e almoço tá aí farofa na no hora e final. tu vai ter que dar um jeito. Vai ter É, que dar não, um e jeito de esse ano almoçar, foi emblemático, né, almoço que cara? tiver. O mercado de fertilizante, né, cara? Uma decisão errada esse ano levou o cara a levar nas costas uns 30% só de fertilizante, entendeu? Então, olha a importância tipo, eu já tenho tantas variáveis de riscos para mitigar. Mercado de fertilizante que varia, o mercado da soja que varia, o câmbio que varia, né? Poxa, se eu não tenho minimamente uma organização, né, do ponto de vista informacionais para botar um projeto no crédito privado, vamos dizer assim, né? Poxa, eu estou botando mais um risco, né? Estou adicionando mais um risco que é Ó, de não ter o exato, dinheiro na é que assim, hora ó, exata que eu quero comprar o insumo, o né? que tá na minha mão, né? O que eu Exato, tenho exato. controle, aí eu não controlo. Então aí está Até o porque grande link entre gestão, né? Organização das informações financeiras e o meu resultado final. Porque se eu levei 1 milhão só em fertilizante, cara, eu já impactei diretamente o meu resultado final. Eu o nem resultado comecei o plantio ainda, mas já sei que já Já. andei 3 casas para trás, né? sai Olha que perdendo. E Muito. essa flexibilidade de poder na hora resolver, assim, ó, resolver e ter acesso, né? Olha, o meu fluxo não estava pensando nisso aqui, mas, pô, esse ano o fertilizante mudou totalmente aqui e nesse momento eu vou precisar desse dinheiro, né? E se eu comprar agora, eu vou ter um ganho, mesmo tendo, né, mesmo sendo financiado, mesmo tendo que pagar uns juros lá, eu vou ter um ganho tal. E só que ele não consegue, não tem tempo. E eu acho que a tendência desse teu tempo aí que tu citou, né, Daniel, é de ir cada vez reduzindo mais, né? Porque à medida que vai se entender, as informações vão chegando melhor, né? A tua plataforma vai entendendo também elas de forma, né, mais rápida, né, melhor. Isso tudo deve chegar aí nesses 15 dias em seguida já, assim, 15 dias de liberação, não isso. de preparação, né? É bem... Não, na verdade é o seguinte, a gente está preparando, sinceramente, tá? No caso dos nossos clientes, nós estamos preparando, e isso também há um alinhamento, tem que ter um alinhamento com os agentes financeiros, né? Mas isso na jornada a gente vai organizando, que Claro. eu quero, vamos dizer assim, está pré-aprovado o limite. Pô, o cara está organizado, tem as informações, tem o documento, Sempre. está pré-aprovado. Foi até legal que em julho aconteceu um caso bem legal, porque alguns bancos aprovam o limite global do produtor, né? Hoje, e a gente trabalha com eles. Então, o produtor aprovou lá em abril um valor em dólar, tá? Ele foi lá, estava esperando o crédito de um outro banco em reais do Plano Safra, não veio, né? Esse recurso não veio, ele foi lá e pegou uma parte do que a gente já tinha aprovado. A gente aprovou e deixou lá. Ele foi lá, pô, o fertilizante bateu certinho o que ele queria, né? Enfim, as sacas por toneladas, as sacas por hectare de fertilizante que o produtor gosta de fazer, falou assim, foi lá e fez, o dinheiro estava na mão, né? Foi lá e fez. Porque a revenda segura 5, 6 dias. Isso ninguém vai perder negócio por conta de 1 semana. Isso é tranquilo. Né? Aí, bom, fez isso. Aí passou agora, e esse dinheiro tá lá, né? Tava lá, é 1 ano que fica a aprovação, geralmente, né? Aí precisou teve uma oportunidade de mercado lá, tal, no negócio de uma máquina, o dinheiro tava lá de novo, o que aconteceu? Feito. Então, assim, é isso, né, Jonas? Aí Já é o seguinte, validou. é o time Já de validou. formalizar, né, a operação, porque a garantia já vai estar ok, o limite já vai estar aprovado. Esse caso que eu falei até é o seguinte, do cara ainda dá, eu falo assim, esse caso que eu citei, do cara até dá tempo, né, porque hoje com alguns parceiros financeiros a gente já consegue garantir uma esteira praticamente 100% digital, né, ele começa digital e assina contrato, abre conta digital, né? Então, com esses parceiros está ficando muito bom. A gente tem bancos de varejo que aí demora um pouco mais, isso é alinhado com o produtor. Por isso que a gente gosta de fazer o planejamento, já que tem que fazer o planejamento da safra, a gente faz o planejamento financeiro também do produtor. Ou seja, vamos já abrir os limites, deixar tudo ok aqui, que aí, a hora que precisar, eu não vou mais precisar de 30 dias, vou precisar de 7 dias, vou precisar de 10 dias, entendeu? Porque ainda são valores altos, ainda vai depender de cartório, então Sim, tem esse time ainda, combinado. né? Mas a esperança é que no futuro, né? Esse é o começo da jornada, né? É que no futuro a gente não dure nem 2 dias para fazer isso aí, né? Mas a gente chega lá. Essa conversa, esse nome cartório aí também, né? Que já que, né, é outro que tá, né?
Podia, Já né? tá ficando no Podia final da sumir também isso cadeia, aí, né? né? Ele Ora, tá forçando. Ele tá É. forçando. Não, tá forçando. A digitalização dos processos está muito lenta comparado Eu com tenho tudo que que está ir lá, eu acontecendo, tenho que né? ir lá O no cartório, né? cartório A pro figura, né? fulaninho Então, dizer que eu existo, que eu sou eu. Só o Brasil mesmo, né, cara? Só É, isso. Ah, e cara, assim, normalmente você tava falando garantias, desse né? negócio aí, ô uma Daniel, coisa eu que tava lembrando do aplicativo no Nubank, né? Por exemplo, você entra lá, você já tem o seu limite pré-aprovado, né? Você só precisa mudar a Uhum. setinha, só mandar a setinha pra frente lá, Cara, é limite verdade. Eu de uso. 15 pau, eu ponho lá, que limite de 15 pau se eu quiser, né, cara? Então, uma hora vai chegar nisso aí, né, Daniel? sem dúvidas, isso é crédito pessoal, né? Isso já existe no É, Brasil no crédito Uhum. pessoal, mas são sim, no valores crédito pessoal. menores, né? Aqui no, É, aqui no agro aí nós estamos trabalhando com valores em milhões, né? Geralmente os nossos perfis de clientes são milhões, né? É, assim, então quanto maior o valor, mais exigências, né? Isso não é só no agro, é em qualquer setor, né? O banco vai te emprestar 150 mil, diferente quando ele vai emprestar para você 15 milhões, né? Ele vai querer saber um pouquinho mais de você. sim. Até E a Ô, Daniel, mudança, né? A mudança das garantias, lá, eu acho que já ajudou também, né, sim. de não precisar estar tudo empenhado numa coisa só. Acho que já deu uma ajudada também nisso aí. É, por Ô, cara, isso que Daniel, hoje está todo mundo indo para esse rumo, né? Você aprova um limite global, as garantias já ficam guarda-chuva, alguns falam, né? Guarda-chuva, uhum. que aí você não precisa ficar discutindo garantia por operação. Cara, você tem um limite aqui comigo, Uhum. né? Vamos supor assim, eu abro a sua conta, eu Vai analiso o seu bloqueando. perfil, Uhum. identifico o seu rating, já vou te dar uma ideia de taxa se você tem de acordo com o seu perfil. E, cara, você tem aqui comigo X milhões para você usar do jeito que você quiser, investimento, custeio e capital de giro, né? Esse é o caminho, tá? Esse é o caminho. Boa parte dos bancos já fazem assim, né? E para eles, para o banco até é bacana, né? Porque eles também, de alguma maneira, seguram o negócio da garantia. Se a gente está falando que cada vez o mercado estava competitivo, aberto em relação aos dados, né? O banco também tem que ter, se utilizar das estratégias para Tem segurar que esse mudar cliente, o não só jeito o de. relacionamento, né? Hein, Daniel, a gente falou, tu falou agora bastante sobre acreditares e tal. Só para simplificar na cabeça da galera, assim, o que é acreditares, né? É, acreditares é mais ou menos um decolar.com do crédito, assim. Tipo, eu digo, eu jogo os dados lá e eu vou ter várias Sky propostas. É Scanner. mais ou menos isso aí. Sky Scanner É é isso melhor, aí, né? né? De novo, um Não, pouco é que, diferente. cara, quanto mais simples Não, tá for para a certo. pessoa Quanto mais entender lá do simples, outro melhor, lado, claro. eu não tô rebaixando acreditares, Não, não, né, a não. importância da acreditares. Eu tô simplificando acreditares. Sim, Eu sim, quero que a sim. pessoa entenda lá do outro lado que é assim, ó, o que vai exatamente acontecer e comparar com algo que já está há bastante tempo no mercado e que é simples de usar, eu acho que é um jeito mais fácil, né? É Sim, igual o sim. pessoal fala, é o Netflix do agro, é o Uber do Sim, não sei sim, o sim, quê. sim, sim. Eu estou tentando fazer uma correlação com algo simples, assim, que eu jogo uma informação e recebo várias de volta, né? Deixa eu tentar te ajudar aqui. Assim. O nosso lema é o seguinte: deixe de correr atrás do dinheiro, e agora o dinheiro vai correr atrás de você. Então, sem sair da sua Tá aí. fazenda, você pode ter mais de Chegou. 2, 3 propostas de crédito de várias instituições financeiras do Brasil, não só aquelas que estão na sua região, né, que vão elaborar propostas de acordo com o seu perfil e com produtos diferenciados, custeio com mais de um ano para pagar, recursos em dólares ou em reais. E o mais legal disso tudo é o seguinte: o processo com os bancos, seja ele digital, seja ele manual, é todo com acreditares. Então, se eu estou falando que esse produtor moderno está com desafios cada vez maiores, com preocupações cada vez Menos maiores. tempo. E a gente sabe que boa parte dos nossos produtores médios e grandes ainda tocam a operação, deixar com a gente essa parte de crédito de fato, né? A gente entender em conjunto as necessidades e coletar as informações, que o resto, Acreditares, faz tudo de maneira ou tecnológica ou manual, a gente vai fazer para levar as melhores soluções no timing certo para o produtor. Então, vamos dizer assim que a Acreditares é um shopping de crédito para o produtor rural, onde ele vai, obviamente, com as suas informações colocadas ali, receber uma série de propostas de várias instituições financeiras com várias soluções de crédito.
Legal, legal. Bom, Legal. E, ô Daniel, você falou ali atrás, cara, algumas coisas assim, com relação a essa instabilidade, né, que a nossa economia ela tem. Meu Deus do céu. Daniel, você Hein, falou Paulo? bastante dessa. Só para você pegar Pode um falar. gás aí, É muita praia, cara. Muita Só praia. para complementar, tá? E mais do que pegar, mais do que as opções de crédito, agilidade na obtenção desse crédito, a Creditares, assim, a gente está desenvolvendo uma área do produtor onde ele vai ter um cockpit, uma tela mesmo com todas as suas informações ali, de como está a sua exposição de garantia, como é que está o seu endividamento, como é que estão os seus indicadores, ou seja, é o espelho, né, do produtor, do seu ponto de vista financeiro, então vai um pouco até além do shopping de crédito, que eu acho que é uma das grandes vantagens, mas em especial o produtor se conhecer e, com base nesse conhecimento, evoluir, né, seu ponto de vista de gestão financeira e dados, porque quanto mais ele evolui, melhor vai ser as condições de crédito dele nesse novo cenário de mercado cada vez mais privado. Porque, assim, uma coisa é eu apresentar né, o dashboard do produtor. Aí faz, vixe, não tô legal, mas e aí, né? Qual é o próximo passo? Então, aí nessa ideia, a gente também quer pegar na mão e falar assim, vamos junto nessa nova jornada, é um novo cenário, mas você não está sozinho. é a questão da bancabilidade, aquela, tipo, olha, cara, como é Exato. que o banco tá te enxergando e como que tu pode melhorar, né? Como que ele queria te enxergar? Como que tu seria bem bonitinho para ele? Assim, e tu tá assim, Exato. então Exato. vamos lá, vamos botar um batonzinho aí, fazer uma Exato. limpezinha de pele, tal, né? Passar um pó de Não, arroz. e assim, né, Gabriel? Vamos pensar assim, hoje o produtor tem ali, poxa, vamos apurar o resultado da safra, né? Poxa, naquele talhão eu produzi quanto, né? Qual foi a produtividade? Quais foram os problemas daquilo lá? Eu vou ter que corrigir melhor o solo, ou a É a operação mesma agrícola coisa, não né? ficou Depois. legal, ou a aplicação Uhum, não ficou bom. Bom, uhum, isso aí é parte do uhum, negócio. Imagine você o uhum. seguinte, na sua gestão financeira, qual é esse Uhum. balanço hoje? Que tipo de indicadores você olha? E com a Creditares você pode ter esse tipo de informação e começar esse tipo de discussão. Peraí, como é que está o meu capital aqui? Quanto de capital próprio, quanto de capital de terceiro? Dentro desse capital de terceiro, como é que como é que estão as minhas dívidas? Como é que está o benchmark, ou seja, a comparação da minha taxa de juros com os demais produtores? Sim, Então, tudo isso vai ser possível. desde que o que tu falou ali atrás, né? Desde que o cara comece a se organizar para ter Claro. esses Desde que ele dados tenha para que a informação. Creditares ajude ele, né? Porque senão. O primeiro passo são os dados e documentos, né? Que Aham. acreditar e já traz parte dele já automaticamente. Por isso que a jornada já começa diferente, né? E Show por de isso bola. que o nosso propósito é transformar a jornada em tomada de crédito. Vai Isso lá, aí, japonês. Daniel. Vê se tu consegue falar agora, japonês. Agora acho que eu Vai, vou conseguir Pronto. falar. Calma aí. vai, japonês. Fala. Não, basicamente assim, ó, Daniel, você falou bastante ali atrás dessa questão do cenário da economia, né, muito instável e tal, e questões mais de longo prazo, né, empréstimos mais de longo prazo já são um pouquinho mais complicados isso aí, mas assim, pensando nessa questão, né, é, na verdade, pensando na perenidade do negócio, né, do negócio rural, na verdade, a gente, uma coisa que a gente briga bastante aqui, né, Gabriel e Jonas, é para a perenidade dele. O que a gente tem feito aqui no podcast, justamente, isso que a gente tá falando aqui agora, a gente fala todo episódio e a gente não vai cansar de falar, né? Quer dizer, bicho, você tem que começar, vai logo, cara. Já tá atrasado. Se você não tem, já tá atrasado. Como que o produtor rural, ou o que ele precisa fazer, né, para ele se manter competitivo, pensando que esses cenários eles não tendem essa instabilidade ela não tende a mudar aí no curto, médio prazo, né, cara? O que que você pode falar para a gente em relação a isso, cara? Cara, eu acho que é o seguinte, cada vez mais, é, a fazenda ela tem que ser tratada como uma empresa. Cada vez mais, tá? E aqui eu, sem criar nenhum paralelo, nem julgar, tipo, pegando de produtor a produtor se está certo ou se está errado da forma que está hoje ou não, tá? Mas aqui é mais talvez uma opinião de quem estuda e trabalha no setor e nessa área faz muito tempo do que qualquer coisa. Eu tenho uma visão assim, tá?
Eu acho que o produtor sempre teve dois negócios. E quando não há um entendimento claro disso, é, algumas coisas podem ser feitas de maneira equivocada. Quais são os dois negócios? O produtor tem um negócio que se chama imobiliário, aquele que tem área própria, e o negócio dois se chama agropecuária, tá? Então, ele tem dois negócios. Um que é imobiliário, que um dia ele, inclusive, pode assim, ter o ganho de capital do investimento imobiliário que ele fez nos anos passados, vendendo a área, tá? Caso ele queira, caso os sucessores queiram. Isso é um negócio imobiliário, né? E ele tem um negócio agropecuário, que é toda a operação agrícola dele. Tá? E pensando dessa forma, ou seja, o negócio agropecuário tem que ser uma empresa. Né? O negócio imobiliário aí é outra coisa, enfim, tem muita gente se organizando, né? Inclusive, até o negócio imobiliário está virando empresa antes do agropecuário, isso muito tem acontecido, né? Que é a história da governança, da sucessão. Sim. Né? Mas, assim, independente se esse cara vai virar PJ ou não, e é essa a pegada que a gente está dando a Cretares, cara, mesmo que você não vire formalmente uma pessoa jurídica, tenha gestão, processos e pessoas como se fosse. Porque se a gente está falando de gestão, se a gente está falando de mitigar risco, nós estamos encarando, então, essa operação agropecuária como uma empresa que tem que ter os setores administrativos, financeiros, com bastante gente. Cara, Paulo, vou te falar, vou te compartilhar uma coisa aqui legal. Eu trabalhei muitos anos no IMEA, né? E você sabe disso, a gente comentou aqui. Mas a Acreditares está dando uma oportunidade, agora falando nada a ver do que a Acreditares faz, que é de conhecer os produtores e os negócios deles. Cara, eu estou impressionado, assim, que a gente tinha, né, uma visão, poxa, o produtor não tem a estrutura, pasme, assim, cara, os produtores que têm uma proporção maior de arrendamento, tipo, tem 70% da área arrendada, 80% até 100% da área arrendada, eles tocam o negócio assim, administrativo e financeiro com 20 pessoas, gestão, plataformas, plataforma no campo, plataforma de clima, plataforma de gestão. Cara, isso está acontecendo, isso é real. Então, se tem um cara fazendo isso, ou seja, tocando o negócio como uma empresa, porque de fato ele tem pouca área própria, o cara que tem área própria e está sentado ali fazendo conta em sacos, tem que dar uma espertada, porque o concorrente dele aqui que tem uma margem mais apertada, porque tem que pagar arrendamento, ele já está tocando negócio com uma estrutura pesada. Por que eu estou falando isso? Porque, poxa, não nada, né? De como fazer, né? De olhar para o mercado, de tomar decisões com base em dados, de fazer gestão, se ele não tem uma estrutura dentro da operação agropecuária dele que o permita fazer isso. E um dos problemas até do pessoal que tem software, né? Isso até pegando um pouco da minha experiência do AgriHub, a boa parte do insucesso de softwares dentro da propriedade é que geralmente não tinha uma pessoa para fazer o preenchimento das informações. E olha o que eu estou falando, poxa, então, para eu ter não vem o software primeiro vem o processo, eu tenho que ter uma pessoa que toca esse processo para depois ter a ferramenta. Então, isso nós estamos falando de empresa. Então, como é que o produtor se mantém no cenário competitivo? Se estruturando para isso. Se estruturando para isso é entender que ele tem dois negócios e que o negócio agropecuário é uma empresa que precisa de gente, que precisa de estrutura, que precisa de software e que precisa de gestão e que precisa de dinheiro cada vez mais e que, dentro dessa perspectiva, nós estamos vindo de cenários bons de preço de mercado. Mas se vier algum problema no futuro, eu seja resiliente, porque eu fiz tarefas de casa estruturais no sentido de estruturar não só toda a minha operação agropecuária que trouxe todo mundo até aqui, mas também a minha operação administrativa financeira com seriedade, com pessoas competentes, com processos e com as ferramentas que são necessárias para tomar decisão, porque sem esse tipo de coisa, aí é aquela correria do dia a dia. O cara tem que olhar a lavoura, o cara tem que olhar o preço, o cara tem que olhar a taxa de juros, o cara tem que olhar tudo, e aí não dá conta. Delegar, ter pessoas, é o único caminho para você mudar um pouco, fazer diferente do que a gente está falando de gestão. E o que eu estou impressionado
quase um ano agora que eu estou na Creditários e eu estou visitando muito produtor, é que tem muita gente já fazendo isso. E eu achei que isso não existia. Então, eu acho que, assim, mais do que nunca, o cara que ainda não fez isso, ainda não tem um setor bem organizado, administrativo, financeiro, o governo está exigindo cada vez mais, ele quer ver a nota fiscal, ele quer ver o livro caixa digital. Isso aqui é só obrigações, cara, acessórias. Fora todo o planejamento, fora todo o financeiro, fora todas as decisões de mercado e de crédito. E se eu não tenho alguém para me ajudar, assim como eu tenho na lavoura, seja através de serviço, como a Creditares, como a Escadiaga, ou seja através de uma equipe interna que de fato vai levar, assim, tocar o barco dentro da operação, apresentar os números para o produtor tomar decisão. Sem isso, dificilmente se vive no mundo competitivo, porque eu tenho concorrentes que já fazem isso e o mercado está cada vez mais complexo. Legal, cara. Pô, eu Ó, particularmente, assim, curti demais, cara, esse episódio, justamente porque muito conversa bom. muito com tudo que a gente fala aqui, né, gurizada? Uhum, Assim, total. é, essa organização, ela, puxa, e eu fico bem feliz, na verdade, viu, Dan? Até porque o perfil do produtor que chega até você já deve ser um perfil diferente, né, Sim, obviamente. sim, sim, Então, exatamente, exatamente. é claro que você está vendo sob uma perspectiva, né, bem privilegiada, né? Mas saber que Ótima. isso existe, quer dizer, saber que isso existe é o primeiro passo para quem não faz acreditar que existe, né? Isso. Então, O eu acho isso importante é bem exatamente isso aí. bacana, né, cara? Isso aí, cara. É. Não, e mais do que isso, né, Paulo, é tomar decisão de investimento, né, cara? É, pô. Eu puxei esse gancho aí Investimento em gente. Não, eu puxei esse gancho aí dos anos bons, porque assim, é, vamos dizer assim, o problema principal da perenidade, já que você falou de perenidade, né? O problema o principal da perenidade não é quando, tipo, a safra vai ruim, quebra. Se o cara tá bem estruturado, ele não vai sair da atividade, entendeu? Agora, Uhum. num ano bom, eu pego um bolo de caixa e tomo decisões erradas, isso sim não garante perenidade. Compra um E aí, dentro dessa avião, não sei o perspectiva, quê. e dentro dessa perspectiva Zero. será que eu preciso comprar mais 5 máquinas? Talvez se eu estruturar um pouco melhor meu administrativo, a minha tomada de decisão com base em dados, gerar mais dados, contratar as plataformas, será que não faria mais sentido, sob o ponto de vista do médio e longo prazo, do que do curto, entendeu? É esse tipo de tomada de decisão que, por exemplo, um cara que está rendendo hoje, ele está preocupado, porque ele está no limite ali né, de não fazer o caixa. Então, cara, se ele não tem bem organizadinho o que ele é, onde que ele está, para onde que ele vai, né, cara, dificilmente ele se mantém. Então, o produtor que ainda não faz isso, é um momento legal, né? É um momento legal de mercado, é um momento legal de investimento. E é isso, como você falou, realmente, hoje eu tenho uma visão um pouco mais privilegiada que eu acho ótimo, porque eu tinha a visão sempre do todo, Sim. e agora eu estou vendo exatamente ao contrário. E isso, sinceramente, Paulo, não tem nada a ver com o tamanho de produtor. Eu já visitei produtor de 1.000 hectares que Uhum. está muito estruturado, entendeu? Do seu ponto de vista, tem equipe, tem escritório na cidade, então é isso, né? E tu Ah, mas é pega tão e tu legal pega comprar os Amarok. tamanhos. É tão legal comprar a caminhoneta zero pagando em saca, hein, meu? É legal, Ah, né, cara? pelo amor de Mas Deus, vai olha acabar só, com a graça, né, Jonas? e Mas tu cabe, viu? Dá tá, para fazer tudo, viu? hein, Daniel? E tu tá olhando do ponto Só de tem que ter vista tempo. do Mato Grosso, né, do Centro-Oeste. Mas assim, ó, Uhum. a gente tem, nós na Escadiago, por exemplo, a gente tem cliente com software de gestão, né, com menos de 100 hectares de área, cara. Entendeu? Então, Bem assim, a gente tem financeiramente, cliente né? aí. E bem Hã? financeiramente. E bem Lógico, financeiramente, né? e é o que o Daniel tá falando, não é a questão de tamanho, é uma questão de mindset, cara, é uma questão de cabeça, é jeito de pensar negócio. Então, e tudo isso que a gente falou aqui tem só a ver com negócio, não tem a ver com tamanho. Crédito, qualquer tamanho de negócio vai precisar, mostrar, provar que é uma empresa saudável para pegar o crédito, qualquer tamanho de propriedade vai precisar, e tudo isso precisa, né, de organização.
Isso aí. Cara, Só para vocês terem uma ideia, né? Tipo, eu estou rodando bastante e muito produtor me pergunta: o que que é o CRA, Daniel? Todo mundo quer saber, né? Poxa, o que que é o Certificado de Recebidos do Agronegócio? Como que eu posso beneficiar? Como é que eu pego isso, né? Todo mundo tá CRA, 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 CRA. E aí eu acho legal isso porque a gente, né, tem esse trabalho também educacional de mostrar os produtos e uhum, como é que é utilizado, os valores, né? Poxa, né? Então, se você quiser estruturar uma operação, tiver um valor maior para justificar o custo de um CRA, você pode pegar um CRA, né? Mas aí, por exemplo, eu levando para o que eu escuto lá dos meus parceiros financeiros, olha que interessante, a primeira pergunta que eles fazem: tem balanço de DRS, produtor? Segunda tá cara, auditado, entendeu? Então, assim, se o cara quer se habilitar para ter o CRA, então ele já tem que saber é que praticamente uma mesmo, SA, né, cara? mesmo assim, na prática, né, o que a gente está falando, mesmo Aham, que ele queira, então, poxa, e minimamente ele tem que ter uma DRE, um balanço, para se apresentar tem. ao mercado, porque o CRA é o Uhum, mercado de capitais, então você tem que se apresentar. Quem é você com os seus sistemas, seus dados financeiros, né, e jogar o jogo do mercado financeiro. Então, é dentro com dessa certeza. perspectiva, assim, tem novas oportunidades no crédito, né? Está excelente, né? Tem vários novos produtos, o produtor pode se beneficiar disso, só que tem que estar preparado, né? A oportunidade só nasce para quem está preparado. Muito bom, então, Daniel. Cara, obrigado aí por você ter Tava participado para aqui. falar mais umas Ah, três vixe, horinhas, Maria, 3 horas mas e é bom, de boa, tranquilinho. tranquilo, O cara. cara gosta de conversar também, rapaz. Eu Ah, conversei poucas vezes com o Daniel. E nas ah, poucas vezes que eu conversei, Só ele tem que parecia puxar. meio. Ele parecia meio quieto. Agora o cara Puxar ele. começou a falar, não parou mais, aí gostei. Agora, por mim, falava até amanhã da manhã, aí tranquilo. é isso aí, Daniel. Eu queria agradecer, cara, você por ter ficado aqui com a gente nessa sexta-feira fria em Cuiabá, com a gente aqui, cara. Então, muito obrigado por você ter participado. Espero que quem nos ouviu até agora, né, cara, tenha entendido mais o que é Open Banking, o que que a Creditares faz. E, cara, parabéns pelo seu trabalho, viu, bicho? Obrigado, obrigado. Eu agradeço, cara. Agradeço o convite, e fico à disposição também. Assim, eu sou economista de formação, eu tenho muito orgulho também da minha profissão, gosto de estudar, ler. Então, assim, por isso eu falo, bate-papo de mercado, de economia e de gestão, viu, Gabriel? Aí a gente pode continuar conversando, entendeu? Então, cara, eu queria aproveitar também para te agradecer aí, né? Porque a gente estava, inclusive, numa reunião de negócios, assim, e aí antes de terminar a reunião, eu falei, ó, Daniel, tem um convite para te fazer aí, cara. Aí convidei ele na hora, aceitou, falou, não, cara, vamos lá, vamos gravar e tal. E então, assim, eu queria te agradecer aí de coração, cara. Para nós, o Gestão Rural aqui, o podcast, ele é um projeto que tem o coração de nós três aqui. A gente sempre fala, a gente tem um carinho muito grande por esse episódio mensal que a gente tem aqui, né? E a gente sempre gosta de levar valor, assim, de entregar valor através disso aqui. E, cara, a gente, nesses quase 3 anos, a gente tem recebido feedbacks, assim, que é de, sabe, de tirar a gente do chão, assim, porque realmente a gente está ajudando através dessa conversa, que parece uma conversa, é uma conversa informal, né? Sim, é um bate-papo, mas que leva tanto valor, agrega tanto valor, a gente traz tanta gente boa, igual tu aqui e tal, que lá no outro lado, a pessoa que está escutando agora, que está assistindo a gente no YouTube, ela teve um insight aqui, ela já, cara, pá, isso aqui, ó, o rumo que eu tenho que tomar é esse. E, cara, mudamos muita história já. E daqui uns tempos a gente até tem que começar a trazer uns estudos de casa aqui, Tem, né, japonês? tem que Porque, começar a trazer cara, um de casa. muita gente, cara, muita gente, através do podcast, mudou totalmente a vida do negócio e a vida dela, porque produtor tá intimamente ligado, né? A vida pessoal do cara e o negócio dele, porque é um negócio familiar muito forte, assim. A E gente a sabe, né, gente, cara? através da Imagina os que a gente gestão, não sabe ainda, né? fora os que a Sim. gente não sabe. Mas assim, cara, obrigado mesmo de coração aí pela disponibilidade, assim, prontamente aceitado. Deixa eu falar agora para não cair de novo a minha voz em cima de ninguém aí, já que tem esse delay.
Bom, antes de mais nada, né, agradecer o Daniel, porque eu acho que foi, assim, ele conseguiu trazer, então, a luz aí do que é o Open Banking, o que são as oportunidades de crédito também novas, como que o produtor pode, né, aproveitar esse momento, tanto, né, do mercado de crédito, quanto dessa revolução digital aí. Então, assim, cumpriu totalmente com o que a gente precisava, né? E escutando vocês falar, aí, eu estou fazendo uma retrospectiva aqui, 32 episódios, e isso aqui parece ser, não sei muito bem explicar, a gente parece que a gente está trazendo pessoas de lugares diferentes, mas todo mundo está falando a mesma coisa, sabe? Assim, o produtor tem que conseguir captar de alguma maneira, porque a gente traz o cara do mercado de, né, mercado de crédito, traz o cara, traz o economista que está mais focado, né, né, no custo lá e tal. A gente traz gente de tudo que é lado e é sempre assim, a gente consegue tirar das conversas muita coisa igual, assim, muita coisa semelhante, pelo menos. É a base de, né, de estar com tudo organizado, é tomar cuidado no investimento, né, em dia com as obrigações fiscais lá, é ter alguém para fazer isso, para te ajudar, né, ter alguém para cuidar disso de verdade como uma coisa importante, não ser um quebra-galho que algum vai lá e um dia alimenta uma informação, anota no caderno, bota numa planilha, outro dia outro vem, já não sabe mais o que fez. Não, é ter isso de forma estruturada. E todo mundo veio aqui e falou a mesma coisa. E o Gabriel falando ali do retorno que esse podcast está dando, né? Como tá, assim, é o nosso pagamento, né? Porque assim, isso não é um produto comercial, a gente não tá vendendo podcast, a gente está entregando, né, essa conversa informal aí, e a nossa remuneração é esse monte de coisa que está acontecendo que o que a gente recebe, né? E como o Paulo falou, quanto que a gente não recebe. A gente está vendo que realmente as pessoas estão trazendo informação importante, estão ajudando a mudar a vida de muito produtor. Mais uma vez te agradecer e pode guardar aí que a gente vai te acessar de novo em algum momento aí para, né, para vir de novo propagar a palavra do crédito aí. Isso aí. Obrigado. Poxa, Ô, João, japonês, você tinha que falar antes, aí eu ia guardar algumas histórias para a próxima. Eu tô brincando. Mas não, mas vai quantas ter que vão muita surgir história agora? Tu aí. nem sabe. Tu vai ter Agora Cara, que muita vai tá. história. surgir. Ô, Uhum. japonês, um negócio que eu achei interessante que o Daniel falou é que ele falou que a Creditares pega informações de clima, inclusive e tal. Ah, Eu acho que seria interessante ele ter lá um espacinho do negócio aquele, não? vou dar um boi pra ele. Que Dar um boi pra ele. dá barbada para ele se diferenciar mesmo. Vai. Ô, Daniel, seguinte, já que, né, envolve todas as coletas de informações, né, eu sei que puxa lá o chupa-cabra lá, o API, não sei o quê, aí tem a estação meteorológica, aí você vai chegar pro produtor e falar assim, ó, se chover não precisa molhar a horta, não, tá bom? E fica com Deus, tchau, obrigado.